Caminhoneiros, jornalistas, advogados, agentes de trânsito, oficiais de justiça e uma série de outras categorias poderão andar armadas pelo novo decreto de Jair Bolsonaro. Esse é mais um vídeo da TV Coiote e acordamos hoje com uma enorme surpresa. Na tarde de ontem, Bolsonaro participou de uma cerimônia no Palácio do Planalto em que ele anunciou que ia facilitar o porte de armas, o direito de andar armado na rua para o grupo dos CACs. Os caçadores, atiradores desportivos e colecionadores. Antes, eles não poderiam ir, por exemplo, até o clube de tiros portando a arma. Agora eles podem pelo decreto de ontem. Além disso, também ficou definido uma série de mudanças de regras, como, por exemplo, a permissão para que praças das Forças Armadas com 10 ou mais anos de experiência pudessem ter o direito ao porte, o direito de compra de até 50 cartuchos por ano foi ampliado para 1.000 cartuchos por ano, de 50 para 1.000, para esse grupo. Determinou a quebra de monopólio na importação, né, que você tinha justamente para ajudar a empresa brasileira que fabrica armas, que é a Forja Taurus. E também permissão para que proprietários rurais com posse de arma de fogo utilizassem as armas em todo o perímetro da propriedade deles. Aí uma questão mais ligada à posse. Acontece que o Bolsonaro não contou a parte mais importante do decreto que foi publicado hoje de manhã. O que ele assinou hoje foi o que foi publicado agora há pouco. De que ele estava liberando o porte para um grupo gigantesco de profissionais. E vamos entender isso um pouco melhor. Primeiro de tudo, gente, é importante ter isso bem claro. Existe a posse de arma e existe o porte de arma. Posse de arma. Direito de ter arma em casa ou no seu estabelecimento comercial. Arma fica lá e não sai em hipótese alguma. Porte de arma, direito de andar com a arma na rua, dentro do carro ou junto com ela, com exceção de alguns lugares, como por exemplo igrejas, estádios de futebol e por aí vai. Porte, posse. O Bolsonaro assinou um decreto em janeiro em que facilitava a posse. Quais eram as regras para posse? Ter 25 anos, comprovar capacidade técnica e psicológica, não ter antecedentes criminais, não estar respondendo ao inquérito ou processo criminal e ter uma ocupação lícita. E tinha uma sexta categoria. Comprovar a efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Isso que barrava a maior parte das pessoas que queriam ter uma arma em casa. Isso não barra mais porque o decreto de janeiro estabeleceu que a Polícia Federal, que é quem considera ou não se a pessoa tem efetiva necessidade, ela vai confiar no relato da pessoa. Não vai ter que provar nada de que tem necessidade de ter arma em casa. Isso mudou em janeiro, isso o Bolsonaro podia mudar, porque o Estatuto do Desarmamento, como é conhecido, né, a Lei de Armas e Munições de 2003, deixava realmente a cargo do Executivo e das polícias federais de todo o país de manejar aí a argumentação das pessoas que quisessem ter arma na sua residência. Acontece que sempre eu disse aqui no canal que o Estatuto do Desarmamento, a Lei de Armas e Munições de 2003, era mais clara com relação à questão do porte. E era tão clara que começa com essa frase, o capítulo ligado a isso. É proibido o porte de armas de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. E aí tem uma listagem, quase que só para agentes de segurança. Agentes de segurança particular, guardas civis metropolitanos de cidades com mais de 500 mil habitantes poderiam, fora do horário de serviço, andar armados, policiais, membros das Forças Armadas e por aí vai. A regra para porte era unicamente essa. E surgindo alguma lei que estabelecesse o aumento do número de categorias e pessoas que poderiam sair com armas nas ruas, o Estatuto do Desarmamento já estabelecia, ou casos previstos em legislação própria. Bom, sempre disse isso. Bolsonaro mexeu um pouquinho aí na posse, não pode mexer no porte, quem pode mexer no porte é o Congresso, porque precisa de uma legislação, quem aprova uma nova lei é o Congresso Nacional, nem que a lei tenha sido enviada pela Presidência da República. Acontece que o decreto de hoje ignora isso, e o decreto de hoje, ele estabelece aquilo tudo que foi anunciado ontem, publicamente, na cerimônia no Planalto, mas acordamos aí com um decreto de dezenas de páginas com várias coisas que não foram avisadas.
E aqui o mais surpreendente, que é a chamada desse vídeo, inclusive, é literalmente o que eu disse pra vocês. A pessoa tira a posse de arma. Para tirar a posse, ela precisa seguir aquelas exigências. 25 anos, capacidade técnica e psicológica, não ter antecedentes, não estar respondendo a inquérito ou processo criminal, ter ocupação lícita e não precisa comprovar efetiva necessidade desde o começo do ano. A mídia está divulgando que esses são requisitos para o porte. Não, esses são requisitos para a posse e a posse é um pressuposto para o porte. Essa é a diferença. O que o Bolsonaro determina é o seguinte: a pessoa tem a posse e vai falar com a Polícia Federal o que é o porte. Ela tem agora uma gama de argumentações que podem ser utilizadas. Ela tem o direito, inclusive, de ter arma se ela for instrutor de tiro ou armeiro credenciado pela Polícia Federal. Pode andar com arma na rua, tá, gente? Colecionador ou caçador com certificado expedido pelo Comando do Exército, agentes públicos da área de segurança, da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, da administração penitenciária e do sistema socioeducativo, caso esteja lotado nas unidades de internação ou que pertençam aos órgãos policiais das Assembleias Legislativas dos Estados e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, Polícia Legislativa de uma forma geral. Advogados, de modo geral. Oficiais de justiça, detentores de mandato eletivo nos poderes executivos e legislativos durante o exercício do mandato apenas, políticos, quem tem mandato, pode. Dono de estabelecimentos que comercialize armas de fogo ou escolas de tiro ou dirigentes de clubes de tiros, residentes de áreas rurais, de modo geral, profissional de imprensa que atue na cobertura policial, conselho tutelar, agentes de trânsito, motoristas de empresas e transportadores autônomos de cargas, todos os caminhoneiros, funcionários de empresas de segurança privada e de transporte de valores. Bom, isso não tinha sido explicado ontem, não se contou com relação a tudo isso. Vamos deixar as coisas bem claras. Posse em janeiro, porte é coisa do Congresso e o Estatuto do Desarmamento, a Lei de Armas e Munições deixa isso bem claro. Isso não é uma opinião minha, isso é bem explícito no Estatuto. Eu li ele com muita calma nos últimos vídeos que eu fiz sobre esse tema, tanto no final do ano passado quanto no decreto de janeiro. A mídia está divulgando o seguinte: olha, o Bolsonaro surpreendeu todo mundo nessa manhã dizendo que agora, para comprovar a efetiva necessidade, você pode utilizar esses aspectos. Efetiva necessidade é para posse. Para o porte, as regras eram rígidas. O Bolsonaro não pode mudar isso. E eu já estou avisando, eu estou adiantando com certeza absoluta do que eu estou dizendo. Isso vai ser barrado no Supremo Tribunal Federal e isso deve criar um clima ruim com o Rodrigo Maia. Primeiramente porque é um decreto que toma decisões que ele não tem autonomia para tomar. E o Congresso não vai gostar de ver isso. O Executivo fazendo um papel que na teoria seria dele. Então, gente, não é nenhuma opinião minha, eu tô dizendo, o negócio não vai pra frente. Isso vai dar uma briga muito grande. De qualquer forma, a gente não sabe como vai ser o trâmite dessa briga. Pode ser que depois, confusão vai dar, depois da confusão, Bolsonaro acabe vencendo essa batalha e realmente consiga, através de decreto, liberar aí a posse para essas categorias todas, o porte, desculpa, para essas categorias todas. Na prática, significa milhões de pessoas com direito de andarem armadas nas ruas. Porque se você pega a categoria dos transportadores autônomos, caminhoneiros, você já tem aí 2, 3, 4, 5 milhões. Você pega advogados também, já milhões, provavelmente, né? Acredito que a gente ultrapasse 1 milhão de advogados no país. Agentes de trânsito, a figura do agente de trânsito como uma pessoa que você briga quando tem algum problema com ele, leva uma multa, então isso pode também chamar muita atenção. Eu vou continuar atualizando vocês sobre a decisão que foi tomada, tá? Qualquer momento eu volto com mais informações. Deixe sua opinião aí embaixo sobre o que você acha do decreto e não só isso, a sua opinião sobre se esse decreto aí vai pra frente, mesmo contrariando a Lei de Armas e Munições de 2003. Um abraço, inscreva-se no canal e lembra de apertar o sininho aqui embaixo para receber todas as notificações. É muito importante apertar o sininho. Até mais!